Olá, tudo bem? Tudo joinha com vocês? Estamos dando continuidade às nossas aulas remotas de linguagem de programação em C++. Hoje eu quero abordar o assunto sobre subrrotinas em C++. É pertinente lembrar que o desenvolvimento de um programa de computador, não importa o seu paradigma, pode ser o paradigma imperativo estruturado, imperativo orientado a objeto, funcional, envolve a execução de alguns passos necessários. Existem dois métodos que são usados para conceber um programa de computador. Vamos lembrar que nós temos um método chamado top-down e nós temos um outro método chamado bottom-up. O método top-down vê o programa de cima para baixo. E o método bottom-up vê o programa de baixo para cima. Nesse contexto, nós temos que o top-down ocorre na esfera da análise desses sistemas, onde eu vou conceber o programa a partir da visão do meu cliente. Então eu vou ver o programa numa esfera geral, sem me preocupar com pormenores. No entanto, no bottom-up, eu tenho aqui a visão do desenvolvimento. Ou seja, é nesta fase que eu vou escrever o programa. Então aqui eu estou falando da produção do programa. A equipe de programação deve desenvolver um programa de baixo para cima. Aliás, qualquer construção se faz do alicerce para o teto. É a mesma concepção. Esses dois grupos de ação é o que nós podemos resumir chamando isso aqui de engenharia de software. O grande detalhe é que nesta parte, na concepção bottom-up, é onde eu trabalho com o uso de subrrotinas. As subrrotinas são essencialmente recursos que nos provê funcionalidades. Então eu tenho, com as subrrotinas, verdadeiras funcionalidades. Eu posso ter subrrotinas internas e eu posso ter subrrotinas externas. As subrrotinas internas, elas são obtidas a partir do uso de bibliotecas. Então nós temos algumas bibliotecas na linguagem C++, como por exemplo a mais conhecida, mais usada, IOStream. Então nessa biblioteca eu tenho, entre diversos elementos, os elementos com o uso de funcionalidades que vão dar algum comportamento operacional para o programa. Na parte externa, eu tenho funcionalidades escritas pela equipe de desenvolvimento, pelos programadores, equipe de desenvolvimento. Muito bem. Algumas dessas rotinas, elas podem ser genéricas, elas podem ser concebidas para serem usadas em diversos programas, bem como elas podem ser específicas para um programa em particular. Quando elas são específicas, não importa se são internas ou externas, mas mais precisamente as externas, quando elas são específicas, elas servem, então aqui, quando específicas, elas servem para organizar o código. Então estejam atentos a este detalhe. Estou fazendo aqui uma pequena revisão. Então, se desejar, faça uma pausa no vídeo neste momento, tome nota dessas anotações, desse pequeno resumo, que na sequência eu volto dando maior amplitude a esta explanação. Até já! Muito bem, então dando continuidade à parte que nos interessa do processo,
é a parte de desenvolvimento bottom-up, ou seja, a construção, o desenvolvimento de subrirotinas externas. É importante lembrar que o uso das técnicas de subrirotinas e do método bottom-up ajuda a desenvolver o que nós podemos chamar de pensamento estruturado. Tome muito cuidado para não confundir pensamento estruturado, que é muito diferente, de programação estruturada. Então não vamos confundir alho com bugalho. As subrirotinas de um programa, elas também podem ser chamadas de módulos ou métodos. Subrirotina, módulo ou método são, na verdade, sinônimos, usados para fazer referência a uma mesma ideia. Esse conceito ele se divide em dois segmentos operacionais: os procedimentos e as funções. Tanto procedimento quanto função são formas de subrirotina, são formas de estabelecer em um programa o que nós podemos chamar de funcionalidades. No entanto, vocês devem estar se perguntando, porque já devem ter ouvido muitas pessoas dizerem que linguagens da família C, como C, C++, não possuem procedimento. Essas linguagens só usam funções. Eu, particularmente, não aceito essa definição, porque a ideia de procedimento tem um comportamento, a ideia de função tem outro comportamento. O que a gente precisa ver com subrirotinas é, na verdade, o que nós podemos dizer em relação ao seu comportamento. E não efetivamente a eventuais nomes que são dados. Existe o comportamento de um procedimento, e existe o comportamento de uma função, que tem ambos têm suas funcionalidades e que determinam como eu vou olhar para um e para outro. Então existe subrirotina de procedimento, subrirotina de função, assim como existe módulo de procedimento, módulo de função, assim como tem também método de procedimento e método de função. Para eu dizer que uma linguagem só usa função, eu poderia usar essa definição se eu estivesse falando de programação funcional. Vamos pegar como exemplo aqui a linguagem Haskell. Haskell é uma linguagem funcional, então as suas subrirotinas são todas funções, porque ela dá um contexto funcional do ponto de vista meramente matemático, ok? Então é uma linguagem funcional. Agora, as linguagens chamadas estruturadas ou orientadas a objeto, que pertencem ao paradigma imperativo, são linguagens que não trabalham com funções de acordo com o ponto de vista da linguagem Haskell ou outra linguagem funcional. Essas linguagens têm funções, mas suas funções trabalham numa esfera diferente deste conceito. Então só posso dizer que uma linguagem não tem procedimento e tem função se ela for funcional. Agora, cuidado para a gente não confundir o seguinte. Hoje nós temos aí em C++, em C Sharp, em Python, em Java, nós temos hoje o suporte, atenção, suporte à programação funcional. Nós temos então um suporte, significa, são linguagens que estão adotando critérios do paradigma funcional. Só que dar suporte é diferente de ser funcional, ok? Tanto que nessas linguagens, a construção de uma função do ponto de vista funcional é um pouquinho mais complexa do que se eu considerar uma linguagem funcional pura, apesar de ser possível.
Tomem nota deste detalhe, se for importante, e a gente volta na sequência. Agora, de volta, vejamos aqui uma estrutura sintática padrão de subrotina em C++. Então, preste atenção nesse modelo, onde eu tenho a definição de um tipo de dado, o nome da subrotina, eventualmente eu tenho parâmetros ou nada, a definição de variáveis, nesse caso, variáveis locais, são variáveis internas. Eu tenho a ação da subrotina e, eventualmente, o seu retorno com um valor, ou retorno nulo, ou, eventualmente, até sem nenhum retorno. Ok? A abertura de chave e o fechamento de chave estabelece o bloco operacional. Então, aqui eu tenho um bloco de ação, um bloco operacional da subrotina. Muito bem. Aqui em tipo, eu posso usar os seguintes tipos de dados: inteiro, real, float, posso usar caractere e posso usar void. Nesse momento eu vou me concentrar apenas nesses 4 tipos que são os mais triviais. Mas eu posso usar as definições de modificadores com int, com float, eu posso usar o char como uma cadeia de caracteres, uma matriz e etc. E o void. São basicamente esses os tipos de dados que vêm aqui. Os parâmetros são definições de variáveis que são passadas como argumentos, onde eu vou fazer uma entrada de algum valor dentro da ação. As variáveis locais são usadas para o gerenciamento dessa ação. Veja que aqui eu tenho uma estrutura padrão de definição de subrotina. Neste caso, se eu fizer uma subrotina onde eu uso a palavra void antes do nome de uma função, com ou sem parâmetro. Se eu definir aqui como void, então o que vai acontecer? Eu não vou usar return valor, posso usar return ponto e vírgula ou não usar nada. Quando eu defino uma subrotina do tipo void, não uso return, deixo em branco ou uso return ponto e vírgula, eu estou dizendo que isso aqui é efetivamente um procedimento. Lembre-se que eu falei há pouco que procedimento ou função está relacionado ao comportamento da subrotina. Então, se eu tenho uma subrotina que vai executar uma ação dentro do programa, não importa qual seja, pode ser uma entrada, um processamento ou uma saída. Essa subrotina, chamada do tipo void, ela é um procedimento. Se ela for do tipo char, float, int ou qualquer outro tipo de dado, até mesmo derivado, então ela será uma função. E neste caso, se ela for int, se ela for float, se ela for char, usar o return valor torna-se obrigatório, porque ela é uma função. Então, o que diferencia uma função de um procedimento em C++ é o fato do procedimento ser iniciado com void e a função ser iniciada ou com int, float, char ou outro tipo de dado derivado que seja diferente de void. Se for um void, a palavra return ponto e vírgula pode ser usada ou omitida. Se for uma função return valor, é obrigatório. Então são os pequenos detalhes na concepção das subrotinas. Vale também esclarecer que uma subrotina ela pode ser usada na entrada, no processamento e na saída de um programa. Eu posso usar uma subrotina para fazer entrada, procedimento. Se eu quero uma subrotina para fazer alguma entrada, ela é procedimento com toda certeza. Processamento pode ser feito com procedimento? Pode ser feito com procedimento. No entanto, o mais adequado é trabalhar com uma função. E a saída, por sua vez, é, por sua natureza, um procedimento. Então veja aqui, eu vou usar subrotina do tipo procedimento para efetuar entradas e saídas. E quando eu for fazer o processamento, eu posso usar procedimento, mas é preferencial
é preferencial usar função. E um detalhe importante, muitos programadores cometem esse vacilo. Quando uma subrotina de função, eu não uso, por exemplo, dentro do seu bloco, comandos como cin para entrada de dados e cout. Eu deixo isso aqui, esse tipo de operação, para ser executados em procedimentos. As funções eu reservo apenas para execução de processamento matemático ou processamento lógico. Aqui eu encerro a aula de subrotinas, de introdução às subrotinas. Na sequência, em outra aula, nós vamos fazer uma verificação do comportamento dessas operações. Um grande abraço, até a próxima.